com Deus não se define com frequência de culto. Não é porque eu frequento todos os cultos da semana da minha igreja que eu me relaciono bem com Deus. Sabe por quê? Porque se eu nascer na igreja, se eu crescer na igreja, se eu cantar nos cordeirinhos da igreja, virar pré-adolescente da igreja, cantar na juventude da igreja, cantar na mocidade da igreja, começar a namorar na igreja, noivar na igreja, casar na igreja, constituir família na igreja, ter filhos na igreja, cantar na igreja, louvar na igreja, pregar na igreja, estar na igreja. Se eu tiver netos na igreja, se eu ficar velhinho de cabelos brancos e bengala na igreja, se eu morrer na igreja, se o meu corpo for velado na igreja, se me sepultarem em um altar dentro da igreja, eu ainda corro o risco de morrer e ir para o inferno. Me responda, você é inteligente. Se eu dormir a noite toda numa garagem, eu viro um carro? Se eu dormir a noite toda na garagem, eu viro uma moto? Não. Então se eu vim para a igreja, não faz de mim um cristão de verdade. Relacionamento não se define por frequência de culto. Relacionamento com Deus a gente constrói. Relacionamento com Deus a gente esquadrinha, a gente confecciona, é passo a passo, método a método, etapa por etapa. Deus, Ele vai solidificando o que é dele dentro de você, e a cada medida que você vai avançando nesse relacionamento, Deus vai tirando coisas de você e vai acrescentando coisas dele dentro de você. A Bíblia é um convite de Deus para o homem se relacionar com ele. Quem não lembra dos períodos do Éden? Adão não precisava cultuar, meu amigo. Olha os 3 primeiros capítulos do Gênesis. Em nenhum momento você vai ver Adão orando, adorando, e literalmente naquilo que tange liturgia, prestando culto para Deus. Por quê? Adão não precisava orar e adorar, porque não tinha pecado. Apenas depois da queda do homem, foi aí que o homem passou a precisar a orar e adorar, para se conectar de novo com Deus. Então como é que era o negócio, pastor? Então como é que Adão se relacionava com Deus? Não era Adão que ia até Deus, era Deus que descia no jardim até Adão. E se fosse nos dias de hoje, ia ser mais ou menos assim: Deus descendo no meio do jardim, apertando a campainha, Adão vindo atender, e Deus dizendo: prepara o chá e a bolacha, Adão, porque hoje eu vim bater papo com você. Esse sempre foi o desejo de Deus, de se relacionar com o homem. E existem homens da Bíblia cujo relacionamento com Deus foi tão sério, foi tão verdadeiro, foi tão profícuo, foi tão profundo, foi tão insofismável, que a Bíblia já fez questão de chamar alguns deles de amigos. Abraão é o único homem na Bíblia que por 3 vezes Deus faz questão de dar testemunho que Deus é o seu amigo. Moisés, talvez o homem que mais comunhão com Deus teve. E um certo dia, alguns engraçadinhos
E se vocês acharem um profeta, traz ele aqui para mim agora. E se você achar, eu vou falar com ele através de sonho e através de visão. Mas com Moisés não. Com Moisés, quando eu tenho que conversar, eu converso com ele. Salmo de número 42, o Salmo dos filhos de Corá. Quem é os filhos de Corá? Melhor, quem é Corá? Um rebelde que se levantou contra a sua liderança e por juízo divino Deus abriu a terra e engoliu Corá com toda a sua casa. Só que Números diz que os filhos de Corá não morreram. Deus preservou alguém da casa de Corá. Deus preservou meia dúzia de crente da casa de Corá. Deus reservou alguns remanescentes da casa de Corá. E o tempo passou. Só que tem um problema. Os filhos de Corá cresceram, viveram com uma estigma em cima deles de ser filhos de um rebelde. Se filho de Corá chegasse aqui no culto, ninguém dava o microfone para eles. É filho de rebelde. Se os filhos de Corá chegassem aqui na vigília do renovo, senta em qualquer canto, bem longe de mim. Só que aí vem o Salmo de número 42. Jerusalém está lotada porque é festa de solenidade, é Páscoa. Os filhos de Asaf, os filhos de Emã, os filhos de Etam, cada um está colocado em uma porta de Jerusalém, porque é um lugar que dá para todo mundo ver quem canta. Só que os filhos de Corá estão na praça e se reuniram e começaram a cantar, sem precisar de cartaz, sem ter nome no cartaz, sem aparecer no Facebook. E sabe qual foi a canção dos filhos de Corá? Assim como a força, ela tem sede por água. A minha alma, ela tem sede, e não é de público, não é de microfone, não é de cartaz, é a tua presença. Deixa eu perguntar, quem tem sede da glória de Deus? Crente que tem relacionamento com Deus é assim. Pode tomar o microfone da mão dele. Pode por birra não colocar a fotinho dele no cartaz. Pode falar mal para ver se queima a imagem dele. Porque crente que tem relacionamento não é Saúl, é Davi. Saúl amou tanto o trono e a coroa que acabou perdendo a presença. Mas Davi amava tanto a presença que Deus resolveu dar o trono para ele. Isaías 55, versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está presente. Jeremias 29, 13.